Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, nós vamos hoje tratar de um assunto fundamental para a edificação do corpo de Cristo, da vida da igreja. Quero falar sobre a aprovação lá no Jardim do Éden. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra. Vamos abrir então as nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Gênesis capítulo 2. Eu quero ler os versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17, assim diz a palavra de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, a palavra de Deus vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui. Vamos, queridos, ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo, que inspirou toda esta verdade, nos oriente nesta reflexão. Oremos. Nosso Pai, muito obrigado pela noite de descanso, obrigado por esse clima tão agradável, obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo. Obrigado, Pai, porque muitos daqueles que nos escutam nesta oportunidade já tiveram os seus olhos abertos para crer na verdade da cruz. Crer que foram atraídos, incluídos, crucificados e mortos com o Senhor. Obrigado, Pai, porque isto é real em nós. A obra da cruz foi real. O Senhor morreu realmente e nós recebemos esta experiência subjetivamente, como uma realidade. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto, Pai, e enviou este mundo em carne a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo para morrer a morte de cada um de nós. Ele atraiu a todos lá naquela cruz, incluindo o pecador no seu corpo, levando-o a morrer, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai Santo, esta obra é Tua. Quem regenera é o Teu Espírito, mediante a revelação da Tua palavra. Se o Senhor não revelar, Pai, esta palavra aos corações daqueles que nos ouvem, eles ficarão no escuro. Oh, meu Pai, esteja em nome do Senhor Jesus Cristo, abrindo neste momento cada coração que nos ouve. E que Teu Espírito Santo conduz essas pessoas até o Senhor Jesus Cristo, para que então Ele as receba, as regenere e operes nessas vidas uma mudança de vida. Faça isso, Pai, por misericórdia. Confiamos em Ti, dependemos de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, ontem, no estudo da palavra, eu estava dizendo o seguinte, que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, em nossa inclusão no seu corpo lá naquela cruz, nós ganhamos não uma conduta, mas uma pessoa. É o próprio Cristo que vem habitar dentro de nós. Então, queridos, nós devemos louvar ao Pai por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez. A pessoa e a obra de Cristo está centrada na palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Este episódio aqui, no Jardim do Éden, a provação que Adão e Eva passaram e foram reprovados, é um período de avaliação de idoneidade, de lealdade, também
de caráter. Então pode envolver não somente prova, mas também preparação e treinamento. Por isso que a aprovação na vida de uma nova criatura é uma bênção. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a vida inteira é uma aprovação. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em João 16, verso 33, no mundo tereis ou passais por aflição. Mas aí depois, logo em seguida, aparece aquela palavrinha maravilhosa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nele, em Cristo, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Agora, meu querido e amado ouvinte, quero dizer para você que a aprovação humana, ela começa com o teste de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e não para aí. E continua durante toda a vida de cada ser humano, enquanto ele constrói o seu caráter e também se qualifica para as recompensas do céu, ou por vários graus aí de punição no inferno. Existem para o homem e para a mulher dois destinos. Tem pessoas que não creem em destino, eu creio. Então só existe dois destinos para o ser humano. E você também sabe, você, se for realmente sincero, você também há de concordar que há somente dois destinos. A Bíblia vai dizer isso lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então existem aqui dois destinos pelo qual o ser humano ele vai ter que enfrentar qualquer um desses dois. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você creu que foi atraído lá naquela cruz no corpo santo de Cristo, que você morreu para o pecado, você certamente estará livre deste juízo. Porque lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, versículo maravilhoso, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E nós sabemos que, segundo Tiago fala, que o dia do juízo será sem misericórdia. E o nosso julgamento é segundo a palavra de Deus. Por isso, irmãos, não existe outra maneira de crermos em Jesus Cristo e sermos libertados deste grande mal quando nós cremos na palavra. Como Jesus disse lá no Evangelho de João mesmo, nesse capítulo 5, versículo 24, ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha que expressão linda aqui, meus irmãos. Jesus está dizendo para aquele que ouve a minha palavra, não só ouve, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, há dois caminhos, dois destinos para o ser humano. Um destino, que a palavra fala aqui em Daniel 12, 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que creram, que foram incluídos, crucificados e mortos com Cristo. Outros para a vergonha, não só a vergonha, mas também aparece outra palavra aqui horrorosa, para a vergonha e horror eterno. Então há dois destinos para o ser humano. E esses dois destinos, eles são decididos aqui na terra. A pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela certamente tem a sua salvação garantida, a sua salvação assegurada, porque Jesus Cristo disse, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, nós temos que crer, irmãos, não é ficar aí contemplando algo que de repente não existe, As pessoas muitas vezes se encantam com as bênçãos de Deus, e Deus abençoa tanto os seus filhos quanto aqueles que não são seus filhos, porque este sol que está brilhando sobre a nossa cidade nesse momento, Deus fez nascer para os seus filhos e para aqueles que não são os seus filhos. A chuva que cai, também cai para maus e também para bons, para quem é filho de Deus e para quem não é filho de Deus. Deus abençoa seus filhos, e pelo fato de seus filhos estarem aqui, pisando nessa terra, as bênçãos de Deus, elas são tão grandes, tão maravilhosas, porque Deus é grande, Ele nos abençoa sempre em abundância, então os ímpios também recebem
estas bênçãos, que são provenientes, né, do Pai para seus filhos, nos quais são abençoados também aqueles deste mundo, né? Mas quem não crê no Senhor Jesus Cristo, não é que ele vai ser condenado. A Bíblia diz que ele já está condenado. A palavra fala lá em João 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aquela obra da cruz que Cristo fez foi extraordinária, tremenda, que gerou em nós uma grande salvação. A salvação, meus irmãos, que Cristo fez naquela cruz, ela é uma salvação tão grande, mas tão enorme. É uma salvação que nos liberta do nosso pecado. Então, quando nós contamos aqui no rádio, muitas pessoas, elas não acreditam. Vocês sabem aquele texto clássico que todos nós conhecemos, em João 3, verso 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? Então, a palavra fala assim, que Deus amou o mundo de uma forma tão grande, tão maravilhosa, tão infinita. Lá em Jeremias 31 ou 33, verso 3, diz que com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Então, o amor eterno é um amor que é um amor incomparável, é um amor que não se acaba nunca. O amor vai deixar de existir quando Deus deixar de existir. Então o amor jamais acaba, porque Deus ele é infinito. Deus é o Deus grande, é o Todo-Poderoso, né? Então ele amou o mundo de uma forma tão grande que não dá para definir este amor. Então por isso que o evangelista João escreveu assim: Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque não dá para mensurar, para medir o tamanho deste amor com que Deus nos amou. Foi tão grande que teve que ser de tal maneira. E, irmãos, e a salvação que Cristo realizou lá naquela cruz, quando ele atraiu todos os pecadores em seu corpo, e ali foi para que os pecadores fossem crucificados com Cristo, os pecadores fossem mortos com Cristo, porque lá na cruz Jesus, ele tirou o nosso pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morreu, mas nos atraiu, nos puxou nele. É como que se Deus nos tirasse de uma condição onde nós estávamos, em Adão, e nos colocássemos lá no último Adão, em Cristo. Então quando Cristo morreu, toda a humanidade que creu naquela atração e inclusão, também foram mortos com Cristo. 2 Coríntios vai dizer o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Confira aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,14. Você vai encontrar essa verdade. E a Bíblia ali, ela pede para que eu e você julguemos. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Quem foi que morreu por todos? Jesus. Logo, todos morreram. Esse todos morreram foram aqueles que creram, que foram atraídos, incluídos, crucificados e mortos com o nosso Senhor, né? Então, esta salvação é uma salvação extraordinária, uma salvação maravilhosa, gloriosa. Hebreus 2:2 fala que é uma tão grande salvação. Por quê? Porque ela trata em todos os níveis da nossa vida. Então, quando nós pregamos aqui, por isso que poucas pessoas não se importam, porque ela é muito grande e acha que isso não existe. Olha, eu aprendi de outra maneira, eu aprendi assim. Irmão, irmã, amigo, fique com a verdade, porque quando nós falamos desta tão grande salvação, as pessoas não creem quando ela é contada. Isso está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 13, no verso 41, que diz assim: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Está vendo aqui? Então, é uma obra tal. Tal por quê? Porque não dá para descrever essa obra. Ela é tão maravilhosa, tão gloriosa, tão graciosa, tão misericordiosa, tão grande, que é uma obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Mas, então, estou contando para você que hoje, talvez você não se importa.
Talvez você não está levando a sério aquilo que nós estamos ministrando ao seu coração nesta manhã. Então, amados, é tempo de você voltar-se para a palavra de Deus e crer e ficar com aquilo que está escrito, porque religião vai levar a pessoa para o lago de fogo. Religião não vai trazer regeneração e nem salvação para ninguém. Doutrinas não vai regenerar e nem salvar ninguém. A nossa preocupação nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo é pregar o novo nascimento, é pregar toda a verdade da cruz para que então seus olhos sejam abertos e você se volte inteiramente para Deus. Queridos, então, e eu e você, nós somos moralmente responsáveis por usar as nossas capacidades para Deus, para a justiça e também para o seu reino. Então, eu e você, como pessoas, homens e mulheres que foram livres, de hoje em diante, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Por quê? Porque obrigações, ela envolve prestações ou prestação de contas. Esta vida, meus irmãos, ela é cheia de obrigações e de responsabilidades por escolhas morais, e por toda escolha moral, eu e você, nós teremos que prestar contas a Deus. Você sabia disso? Então, muito cuidado com as suas escolhas. O lugar que você vai se reunir, será que de fato a palavra de Deus tem sido pregada ali? Quero ler para vocês um texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 12, um texto muito interessante. Êxodo, capítulo 12, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Vou abrir em Êxodo 12, não me lembro de cor esse versículo, os versículos 13 e 14, que diz assim, Êxodo 12, verso 13 e 14. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, essa aqui é uma situação que envolve o nosso dever moral. Por exemplo, Deus disse que iria destruir todo o primogênito do Egito. Então ele passou para Moisés, dizendo o seguinte, olha, todo o povo de Israel vai matar um cordeirinho e vai aspergir o sangue ali nas vergas da porta. Então, quando meia-noite eu vou passar, o anjo da morte vai passar, na porta que não tiver sangue, todo primogênito irá morrer, irá falecer. Então, Deus disse que aquele que teria ali, tivesse passado sangue na verga da porta, esses primogênitos não iriam morrer. Então, envolve aqui a nossa responsabilidade de passar sangue lá, né? O animal que foi morto, aquele cordeirinho, seria aqui uma figura de Cristo, daquele sangue derramado. Agora, interessante, meus irmãos, que vamos supor aqui que aquele primogênito que estivesse dentro da casa do filho de Israel, fosse um assassino, fosse um adúltero, fosse uma pessoa sem vergonha, safada, fosse um mulambento, né? Fosse uma pessoa aí que não se importava, mas ele não iria morrer. Por quê? Porque quando o anjo da morte estava passando ali, se visse o sangue, ele não olhava quem estava dentro, ele estava olhando para aquela figura que representava a morte de Cristo. E o sangue foi vertido lá naquela cruz. Então, amado, Jesus na cruz, ele já crucificou toda a humanidade. Agora, para que você possa alcançar essa salvação, você precisa de crer neste fato e descansar de que você é uma pessoa que foi justificada. Porque a Bíblia vai dizer que antes da criação do mundo, Deus estava na pessoa de Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Então, nem a mim, nem a você foi imputado os nossos pecados, porque o nosso Pai, ele não nos trata segundo as nossas transgressões. Ele não nos trata. Imagina só, meus amados, se Deus tratasse eu e você conforme nós de fato merecíamos, onde nós estaríamos hoje? Mas a Bíblia fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é tão maravilhoso, é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E essa verdade você pode conferir aí em sua Bíblia, lá no Salmo 103, o versículo 10, que diz o seguinte, Salmos 103, verso 10,
não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Né? Ele não vai retribuir. Por quê? Porque ele já julgou o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, lá na cruz, no corpo de Cristo. Por isso que você é uma pessoa liberta, se você crê naquele sacrifício. Então não perca mais tempo não fique aí distraído com coisas, com religião, com encantamento de pessoas. Isto pode levar você para o inferno, para a perdição eterna, banido da presença do Senhor para todo sempre. Você vai estar numa condição de perdido. E a palavra fala aqui, as más companhias corrompem os bons costumes. Então muito cuidado, esteja com seus olhos abertos, não se distraia do Cristo crucificado, e procure se reunir em um local onde essa verdade é pregada com poder, com autoridade, com ousadia. Não se encante com pessoas, olhe para Cristo. Irmãos, Deus, ele criou ali no Jardim do Éden, Adão e Eva sem pecado. É bom que nós saibamos disso. Interessante que Adão e Eva, eles eram inocentes e santos, e Deus quer que nós também sejamos santos, porque ele é santo. E nós só seremos santos quando o santo vem habitar dentro de cada um de nós. Por quê? Porque santidade moral, ela requer também liberdade moral. Liberdade de escolha. Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham liberdade de escolha. Eles tinham livre arbítrio. Então nós precisamos, irmãos, escolher amar. Precisamos ter comunhão e obedecer ao Pai, ao nosso Deus. E a maior bênção que Deus poderia dar a qualquer homem e mulher nesse mundo é a sua comunhão e o seu amor. O amor dele que foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Mas, irmãos, somente o amor aceito, livremente, plenamente correspondido, é o amor moral. Então, Deus nos amou, ele requer de nós este amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que o amor com qualidade, ele requer uma personalidade completa. Intelecto, sensibilidade e também vontade, meus irmãos. Porque essa palavra sensibilidade, ela é a capacidade de uma pessoa ter sensação, de ter sentimento, de ter emoção. E quanto mais alto o grau de intelecto, sensibilidade e vontade, mais alto é o grau de comunhão e amor possível com o nosso Deus, com o nosso Pai. Por quê? Porque está além da nossa compreensão finita, né? Compreender por que Deus amou tanto a humanidade para criá-la com liberdade, com grandeza, com personalidade, a sua própria semelhança. E o que torna possível a comunhão com Ele. Esse Deus é maravilhoso. Meus irmãos, esse Senhor Jesus Cristo me encanta, porque que condescendência, né, para Deus criar-nos, eu e você, a sua própria imagem. Mesmo tendo feito assim, não há uma maneira lógica pela qual ele poderia evitar dar-nos liberdade de escolha, a qual seria testada, né? No caso aqui de Adão e Eva. Porque se uma pessoa é livre para escolher comunhão e obediência a Deus, também é livre para rejeitar e escolher a si próprio em vez de Deus. Porque, irmãos, se alguém é criado dependente de seu Criador, deve sujeitar-se a Ele. Por isso que comunhão, ela requer harmonia de interesse, natureza e vontade. Quando Deus dá a uma pessoa livre-arbítrio, ou seja, o poder da escolha, ela pode optar por provar seu amor e também escolher a comunhão, colocando aí a sua vontade em harmonia com a vontade de Deus. E ninguém tem maior dever do que este. É a lei mais simples e mais moral, né? Obrigação só é obrigação quando é possível ao ser humano escolher. Agora, uma máquina, um robô, não tem nenhuma obrigação. Ou você acha que tem? Claro que não. A gente liga lá no controle remoto, o robô nos obedece. Então, somente pessoas capazes de fazer escolhas morais podem ter obrigações. Mas obrigações envolvem provações, meus irmãos. É importante que nós não nos esqueçamos disso. Nunca se esqueça disso, que obrigação envolve provação. Ou tentação também, conforme você entenda melhor. Porque quando existem provações, há também possibilidade de obediência e pecado. Então,
Antes que possa haver comunhão permanente no mais alto nível, deve haver, no mínimo, aí um período temporário de provação, com o poder de aceitar ou rejeitar as condições da provação. Por isso que tem uma lei, para aqueles que são estudantes de teologia, é a lei da probatória. O que é isso? É a lei que tem prova, né? O nosso Pai, o nosso Deus, como Criador de seres moralmente livres, com o propósito de comunhão e cooperação, ele tinha o direito, a necessidade de testar os seus seres. Lembra aqui que eu estou falando de Adão e Eva. Porque depois que entrou o pecado no mundo, não existe livre-arbítrio. Eu vou explicar por quê. Por quê? Uma pessoa só é livre, irmãos, se de fato ela tem a opção de escolher. Agora, pastor Cláudio, mas claro que eu posso ter a opção de escolher. Você não pode. Porque Efésios 2:1, a Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Como que você pode escolher ser espiritual, sendo que você está morto em delitos e pecados? Porque um morto espiritualmente, ele não tem condições de responder aquilo que Deus é. Não tem possibilidade. E a salvação não está no meu e nem no seu querer. Lembra daquele texto tão precioso que se encontra lá em Romanos capítulo 3? Muito interessante. Eu quero que você leia com bastante cuidado esse texto e peça ao Senhor que revele essa verdade ao seu coração, para que você não fique enganado ou iludido, ou talvez vai perguntar para pessoas que não têm um entendimento de revelação na palavra, porque, irmãos, não há ninguém que busque a Deus, não. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, ela diz assim: porque está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia diz aqui em Romanos 3, verso 11, ela diz que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então, se não há quem busque a Deus, você nunca buscou a Deus. Mas por que você está buscando hoje? Porque Ele veio lhe buscar através da pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, ou seja, é Deus se tornando homem para vir buscar o pecador caído. E se você for sincero, você vai perceber que você nunca quis ser salvo. A salvação não está no nosso querer, irmão. O ser humano não quer ser salvo. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou um fujão de Deus. Começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, quando Deus foi atrás do homem ali na viração do dia, o homem, ele percebeu que estava nu. Aí ele correu de Deus, ele fugiu de Deus. Ele se escondeu lá entre as árvores, não é assim? Ele fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondendo-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí, irmãos, no versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, a palavra fala assim, que chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Aí Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, irmãos, o homem não faz outra coisa a não ser fugir de Deus. Agora você imagina se Deus desistisse de nós. Deus não desiste de nós. Deus, através da pessoa de Cristo encarnada, Deus se fazendo carne, Ele veio para buscar eu e você. Porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus, diz a palavra de Deus. E você tem que entender isso. Se você está ouvindo essa palavra nesta oportunidade, é porque Deus está lhe buscando através dessa palavra. Porque a palavra dele, segundo Hebreus 4:12, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. E mais cortante, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra. Irmão, amiga, a palavra de Deus, ela é penetrante. Ela está, de alguma maneira, tentando lhe alcançar, lhe regenerar, lhe dar uma nova vida. Então você tem que, de fato, tomar uma posição nesse momento, porque agora você está recebendo vida pela palavra. E você nunca, nem eu, nem você, nunca queríamos ser salvos. Mas Ele quis. Vamos dar uma olhada num texto aqui, em Tiago,
capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Você que se diz que é um crente, você tem que crer na palavra de Deus. Hoje o que nós mais vemos e temos nesse mundo, né, são crentes que não creem. Que absurdo é esse? Né? O diabo dá de 10-0 em milhares de crentes, porque o diabo crê e estremece, mas o diabo não pode ser salvo, porque a sua rebelião foi de dentro para fora. E nós podemos ser salvos porque o pecado entrou de fora para dentro. Então nós entramos, o pecado entrou em nós pela vida e ele deve sair pela morte. Por isso que Romanos 6,6 fala assim, ali está a nossa morte, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos ao pecado como escravo. E o versículo 7 diz assim, porquanto aquele que está morto, ou quem morreu, justificado está do pecado. Isso é maravilhoso. Então, você nunca quis ser salvo. Jesus Cristo veio a este mundo em carne e depois ele foi para a cruz. Só que, lá naquela cruz, ele nos atraiu a si. Ele nos puxou para si. Fomos colocados em seu corpo ali, naquela cruz. Então, quando ele morreu, nós também fomos crucificados com Cristo, meu querido. É como que uma mulher grávida, né, que está aí de 6, 7 meses, se ela vier a falecer, o seu bebê também morre, né? Então, eu e você estávamos em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, nós estávamos nele. Nós também morremos, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus morreu, mas ele morreu a minha e a sua morte. E a salvação não está no nosso querer, está no querer de Deus. A Bíblia diz lá em Tiago 1,18 assim, pois segundo o seu querer, não é o meu querer, nem o querer de nenhum pecador, mas foi o querer de Deus. Se você está ouvindo essa palavra, Deus está lhe dando a oportunidade de ter os seus olhos abertos para crer que você foi incluído, crucificado e morto com Cristo. Porque você morreu e a sua vida hoje está escondida com Cristo em Deus. Então, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nos gerou nos regenerou. Porque se nos gerou, nós não éramos gerados. Nós éramos nascidos neste mundo, alma vivente. Mas não éramos filhos de Deus. Então, segundo o seu querer, note aqui que é o querer de Deus, segundo o seu querer, Ele, Deus, nos gerou. Mas nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, o homem no pecado, ele não tem livre arbítrio, porque Jesus disse lá no Evangelho de João, né? Quem comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está tão claro na palavra de Deus, irmãos. De uma forma tão clara, Jesus falando ali, lá em João capítulo 8, que aquele que comete pecado, lá em 8, verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, se você é um pecador, você comete pecados. Então, você não é livre, porque você é escravo. Há uma escravatura do pecado em sua vida, porque o pecado é senhor. E uma pessoa, ela está escrava. Mas se um dia você pôde ouvir a verdade da palavra de Deus, a verdade é a única que liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você vai ganhar a vida de Cristo, uma vida graciosa, uma vida maravilhosa. Está entendendo aqui, meus queridos? Então, amados, eu quero dizer para você que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e crer de todo o nosso coração naquele sacrifício bendito que foi realizado lá na cruz em favor de toda a humanidade. Quando nós cremos naquele sacrifício bendito, quando nós recebemos isso como uma realidade espiritual, somos libertos do pecado, ganhamos a vida de Cristo. Por isso que Deus, ali em sua santa sabedoria e amor, Ele fez a lei probatória para testar Adão e Eva de uma forma completamente justa. Deus não foi injusto com Adão e Eva, não, porque Deus não queria criar robôs. E a sua infinita justiça não poderá agir de outra maneira. Por quê? Primeiro, seu mandamento foi total e claramente compreendido.
testou-se ali a lealdade de Adão e Eva a Deus, seu Criador e Senhor. E eles, aquele casal, eles tinham somente uma proibição, que nós lemos aqui, né? Que de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, vocês irão morrer. Então, eles foram ali claramente advertidos das sérias consequências da desobediência. Então, nada poderia ser mais razoável, simples e justo. Em segundo lugar, irmãos, Adão e Eva eram inocentes e também puros. Eles não tinham pecado. Eles eram, sem sombra de dúvida, habitados ali pelo Espírito Santo, visto que a única santidade que temos é aquela comunicada a nós pelo Espírito Santo, né? Isso é antes do pecado. Então, e em terceiro lugar, o meio ambiente era adequado e satisfatório para o casal. Não só todas as necessidades deles eram supridas, mas também havia uma abundância das coisas que deleitam os sentidos. Tudo que Deus criou foi muito bom. Deus criou e também abençoou. Em quarto lugar, eles tinham acesso a Deus, porque todos os dias, mais ou menos 5 horas da tarde, na viração do dia, Deus vinha lá para ter comunhão com Adão e Eva. E eles não somente eram habitados pelo Espírito Santo, mas Deus, o próprio Deus, estava em comunhão diária com eles, cada final de tarde. Porque ali eles, Adão e Eva, poderiam ter pedido uma explicação ou um esclarecimento da sua vontade. Eles poderiam ter indagado a Deus a respeito do tentador e das suas afirmações. Não sabemos aí, ao certo quanto tempo depois da criação eles caíram em pecado. Mas, obviamente, Adão teve tempo aí de se familiarizar com toda a criação e também dar nomes apropriados a todos os animais. Se você vê, de repente, um boi, uma vaca, foi Adão que colocou o nome. Você vê uma arara, foi Adão e Eva que colocou o nome. Todos os animais que rastejam pelo chão, que voam, que caminham, os nomes deles foram dados por Adão e Eva. Tatu, cegonha, onça, leão, tigre, tudo foi Adão e Eva quem colocou o nome, né? Então, e por isso que Adão e Eva, eles sabiam quais seriam as suas responsabilidades e reconheceram a voz de Deus. Em quinto lugar, irmãos, eles tinham razões fortes para confiar em Deus e obedecer à sua vontade. Adão e Eva sabiam que Deus era o Criador deles, e sabiam e tinham experimentado de maneiras diversas, né? Seu poder, sua sabedoria, amor, conforme manifestado em sua criação. Adão e Eva sabiam que deviam a Deus sua existência e por isso deviam a Ele obediência. Ele já havia provado a sua fidelidade e amor. Adão e Eva sabiam que Deus tinha dado a eles somente uma simples lei ou um mandamento, que era para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Agora, irmãos, é bom nós notarmos aqui que aquela aprovação, ela foi tanto real como simbólica. Deus ali, ele conduziu a aprovação através de mandamentos e também de símbolos. Deixa eu explicar para vocês aqui. É o seguinte, aprovação e queda em pecado é uma lição moral para o universo. Para Adão e Eva e também para o universo, cada símbolo, seja um objeto, pessoa ou ato, tinha um significado tremendo. Eu quero que você veja o seguinte. O jardim era fechado. Então, há segurança na vontade de Deus. A árvore da vida. Então, essa árvore da vida, ela simboliza a comunhão com Deus. Vida contínua depende de eu e você compartilhar. Depende de compartilhamento obediente e contínuo com Deus. E Deus, ele providencia vida eterna de comunhão com Ele. Aquela árvore do conhecimento, né? O conhecimento, ele é experimental por natureza. Nós aprendemos pela obediência e pela prática. Eu estou dizendo aqui que uma boa educação vai levar a pessoa para o céu. O que vai levar a pessoa para o céu é Cristo. Por isso que os pais, segundo diz Provérbios 22:6, está escrito assim: instrui, ensina a criança ou menino no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos ali, tinha no Éden também o mandamento de Deus, porque Deus, ele é a fonte da lei moral. E a palavra fala em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
E Deus deu para ele ali um mandamento precioso, o único mandamento. Porque a natureza ali, unitária da lei de Deus, você se torna um transgressor se quebrar uma só lei. Tiago 2,10, a palavra fala que se você quiser cumprir a lei, mas pode cumprir. Mas se você tropeçar em um só ponto, você se torna culpado de todos. E ali nós vemos também um símbolo ali, a serpente, que simboliza sutileza, aquela atração externa, engano, vivacidade, natureza fatal da tentação do pecado de Satanás, a serpente. Então são inúmeros símbolos ali, que simboliza essas coisas. Mas nós temos ali, meus irmãos, alguns passos que levaram eles à queda. Satanás, ele usa todo o método, toda a lei da psicologia, todo o apelo enganoso que ele acredita possa contribuir para a realização de seus objetivos. E Deus, ele quer que eu e você nós estejamos cientes das artimanhas de Satanás, irmãos. Ele é muito astuto. Então é instrutivo eu e você avaliar os métodos que ele usou com Eva. O primeiro deles foi que Satanás, ele apela, e sempre vai apelar, a desejos inocentes. Porque Satanás, ele ali com Eva, ele tira vantagem de toda a fraqueza, e ele sempre tenta perverter desejos, caminhos e necessidades humanas legítimas aos seus propósitos. Então ali o diabo, ele usou o desejo de Eva e o prazer da fruta. Então, por quê? Comer uma fruta é perfeitamente legítimo em si mesmo, como parte da tentação, não é verdade? Ele sempre vai usar coisas legítimas, mas para alcançar os seus propósitos. Em segundo lugar, irmãos, Satanás, ele coloca dúvidas a respeito de Deus. Será que isso é verdade mesmo? Quantas e quantas pessoas que estão ouvindo o programa Mensagem da Cruz, talvez estão aí alimentando dúvidas em seu coração. É Satanás quem coloca. Porque se a libertação está em Cristo, e a sua libertação do pecado está no fato de que ele morreu, mas levou você a morrer com ele, e quando você deixa de crer neste fato, o pecado reina em sua vida. Você não foi liberto ainda, porque enquanto um ser humano, pecador neste mundo, não crer que foi crucificado, que foi morto com Cristo, ele ainda não é um verdadeiro filho de Deus. Ele pode ser um crente, frequentador de igreja, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um bispo, pode ser um apóstolo, pode ser um líder de louvor, ele pode ser o que for. Se não nascer de novo, ele continua sendo um crente iludido, chato, um crente fariseu, um crente que vive de aparência, um crente hipócrita, um crente aí fofoqueiro e fofoqueira, uma cobra jararaca, uma serpente, raça de víboras, fica aí num urubu querendo imitar um canarinho. Isso que o crente é, que ainda não morreu com Cristo. Mas o dia que esse homem, essa mulher, tem os seus olhos abertos para crer que foi morto com Cristo na cruz, aí há uma verdadeira libertação do pecado. Porque se o pecado entrou por nós pela vida, ele tem que sair pela morte. E Cristo já morreu a minha, a sua morte. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,11, porque fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. E se você não crê que morreu com ele, você nunca vai viver com ele. Amados, lembra do mundo antigo, que quando veio o dilúvio, porque a violência havia aumentado, e a maldade do coração do homem havia se multiplicado, veja hoje como está a violência. Veja hoje como a maldade do coração do homem tem se multiplicado sobre a face da terra. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E você que está ouvindo esta mensagem, Deus está lhe dando para você o privilégio, a graça, para poder crer que você foi incluído no seu corpo, que você foi crucificado, que você foi morto e que Cristo é a sua vida. Então não procrastine. É tempo de você romper com a religião, romper com as amizades, porque as amizades vai puxar você para o abismo, para o inferno, porque Satanás vai usar os seus amigos com pretextos, como experiências religiosas em nome de Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo, porque quando tem Cristo, envolve uma cruz, o negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e segui-lo. Aí você vai ter a manifestação da vida de Cristo. 2 Coríntios 4,10, a Bíblia diz assim, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E com quem que você vai ficar? Com a religião?
com o que os homens estão dizendo. Ah, mas não é bem assim. Você tem que, sabe, se esforçar aqui, desempenhar. Não, a obra já foi feita. Cristo, lá naquela cruz, ele consumou uma obra plena de salvação. E oferece a mim e a você essa graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você, no dia do juízo, não irá poder me culpar de que você não ouviu essa palavra. Hoje, neste dia, essa palavra chegou aos seus ouvidos. E a minha oração é que ela desça ao seu coração, para que você possa crer que você foi aceito no amado. Lá no corpo de Cristo, lá naquela cruz. Foi na cruz que Cristo lhe atraiu, a mim e a você, e toda a humanidade. Para que eu e você fôssemos crucificados com Cristo e perdêssemos a nossa velha natureza, a nossa velha vida. E se você não crê neste fato, você vai para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, queridos, Satanás, ele sempre vai colocar dúvidas em seu coração. Ele começa exatamente gerando o que Deus disse. Certamente ele não quis dizer isso. Será que ele realmente disse que você não deveria comer do fruto do jardim? Será que ele está privando dessas bonitas árvores e deliciosos frutos? Ele está dizendo para Eva sim. Como ele poderia ter dito isso? Esse Deus faria tais coisas? Então Satanás ali começa por difamar o caráter do nosso Deus. Satanás levanta dúvidas sobre Deus, tornando implícito que Deus está ali tratando Adão e Eva de maneira injusta. E o diabo tenta desviar a atenção de Eva da provisão abundante que Deus tinha feito, fazendo-a focalizar numa restrição aparentemente pequena e trivial. Amados, Satanás, ele tenta criar desejo pelo que é proibido por Deus. Ele motiva a pessoa a discordar de Deus, focalizando a atenção no que é proibido. E vou dizer uma coisa bem séria aqui. Quanto mais a pessoa se detém ao que é proibido, mais forte se torna o desejo por aquilo. Satanás, ele procura motivar a vontade própria expressa na independência de Deus. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, que o apelo básico de Satanás é ao orgulho, à ambição pecaminosa e à vontade própria carnal. Por isso que a essência de todo pecado é o espírito egoísta que era evidente tanto no primeiro pecado de Satanás, como no primeiro pecado de Adão e Eva. A essência da vitória sobre o pecado é o perdão do pecado e a crucificação de si mesmo pelo trabalho do Espírito, que santifica e também limpa. Ah, meus irmãos, nunca é seguro conversar com Satanás. Pessoas que dizem, olha, Deus está me mostrando, Deus está mandando te dizer. Não, não é assim. O que Deus tem para mim e para você, o que Ele manda dizer para mim e para você, está escrito em sua palavra. O que passa disso não vem de Deus. E a palavra fala que aquele que acrescentar alguma coisa que não está escrito no livro da vida, olha, muita coisa ruim vai ser acrescentada na sua vida. Então, fique com a verdade da palavra de Deus. Ainda que o mundo se levante contra você, não caia no engano e nem no erro de Satanás. Volte-se para a palavra de Deus. Veja que Jesus Cristo está de braços abertos, lhe atraindo. Ele lhe atraiu lá naquela cruz. Aquelas mãos santas foram rasgadas lá naquela cruz por amor a você. E você não pode rejeitar este grande amor, esta grande salvação. Creia na sua morte com Cristo, creia na sua ressurreição com Cristo. E que Deus te abençoe e revele esta verdade ao seu coração. Vamos orar. Nosso Pai, em nome de teu Filho Jesus, o teu recado foi entregue. Pai, cabe ao teu Espírito que inspirou toda essa verdade, interpretá-la aos nossos corações, produzir em nós mudança de vida, operar regeneração. Ô Pai, como o teu povo carece dessa palavra, como o teu povo carece desta verdade. Ah, meu Pai, faça isto. Nós não temos capacidade. Se o Senhor não levar esse povo a uma regeneração, eles ficarão na obra do engano e vão perecer na perdição eterna, banidos da tua face. Meu Pai, tu és amor. Salva este povo, Pai. Este povo que nos escutou nesta manhã. Abençoa suas vidas com a vida de Cristo. Glorifica o teu Filho, Pai. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glorifica o teu Filho, regenerando vidas, abrindo seus olhos, levando eles a conhecerem plenamente a verdade da tua palavra.
nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amados, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Nosso telefone é o 3215-7508. 3215-7508. Eu aguardo todos vocês nas duas reuniões de domingo, às 9 e também às 19 horas. Rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. Bom dia para todos vocês. Deus abençoe. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 3215-7508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Jesus.